18 horas em Piracicaba, sexta-feira, meu amigo, direto aqui dos estúdios da TV Metropolitana. Essa é a TV que mais cresce em Piracicaba. Aqui o esporte acontece e o jornalismo é feito no acontecimento dos fatos. Danilo Teles e Enzo Oliveira, esses caras são os jornalistas responsáveis aqui da nossa TV Metropolitana, sempre levando até você a informação com a velocidade e a veracidade que você merece. Por isso que realmente a TV Metropolitana é o canal de TV que mais cresce aqui em Piracicaba e toda a região. E tem mais, hein? O Grupo Metropolitana está crescendo. A partir do dia 1º de agosto, estaremos lançando o nosso jornal. É isso daí mesmo. Um jornal online, um PDF, com todas as informações da nossa região metropolitana. São 24 cidades que vão ser aí cobertura total aqui do Grupo Metropolitana. Olha só, teremos lá página de cultura, página de esportes, política, cidades vizinhas, esporte, poesia, educação, tudo que você precisar num só local, o nosso jornal metropolitano, tá certo? Então tá aí, você ganha com isso, telespectador, ouvinte e agora leitor aqui do nosso Grupo Metropolitano, tá certo? Olha que honra, né, fazer parte de tudo isso. Eu sou o Tarantino e estamos começando mais um programa Passe de Letra. Hoje a qualidade técnica está lá em cima. Eu tenho como não é convidado, é integrante da nossa equipe Passe de Letra, que vem trazer todas as informações e o conhecimento técnico de tudo que acontece na gestão de um clube de futebol. Douglas Pimenta, meu querido amigo, seja bem-vindo, rapaz. Sexta-feira, mas a gente está de pé aqui ainda, né? Boa noite, Tarantino, boa noite ao ouvinte, ao telespectador, a todos que seguem a TV Metropolitana nas redes sociais. Mais uma vez para a gente bater um papo sobre futebol, sobre gestão. Sim. E sempre à disposição de vocês para melhor servir. Tá certo. Eu já vou pegar, aqui a gente não tem pauta, né? Aqui não é engessado. A gente vai conversando e vai lembrando das coisas, vai falando. Mas eu já vou pegar a opinião de um cara que presta atenção, o telespectador. Ele foi jogador de futebol, né? Uma carreira sensacional, jogou em grandes times, jogou no Japão durante muito tempo. Ele sabe o que acontece dentro das 4 linhas. Aí ele saiu das 4 linhas, ele foi para o lado de fora. Ele foi treinador, ele foi supervisor, foi gerente e gestor. Douglas, sua opinião. Flamengo e Santos, ou Santos e Flamengo, quarta-feira na Vila Belmiro. O Santos venceu por 1-0 com o gol do Neymar. Um bonito gol até do Neymar, né? Mas virou uma polêmica. Já começou na quarta-feira. Uma polêmica extrema, principalmente com os jornalistas que cobrem, né, os times grandes do Brasileirão. Quarta, quinta e hoje. Essa polêmica não parou. O comportamento do time do Flamengo em relação ao Neymar. Toda a imprensa, principalmente a imprensa carioca, dizendo que os jogadores do Flamengo se preocuparam mais em tietar o Neymar do que jogar futebol, e até o treinador Luiz Felipe. Só a visão disso daí, meu amigo. Você assistiu o jogo? Olha, eu vi o jogo e eu procuro até fugir um pouco dessas conversas, sabe? Porque eu acho que o futebol ele é tão rico em assuntos que você cria conteúdo, que você cria qualquer coisa dentro do futebol. Mas eu vou mais longe e saio dessa caixinha. E eu acho que pela primeira vez o Neymar suportando 90 minutos... E jogando. Então, olha só o que eu falei. Suportando 90 minutos de um jogo de futebol, eu acho que é o começo de nós pensarmos até em Copa do Mundo. Talvez quem tenha ficado muito feliz nessa última quarta-feira foi o Carlo Ancelotti. Então a gente desvia um pouco a finalidade pela tietagem e há de se convir que o Neymar é uma estrela mundial. E só abrir um parênteses, ele fez um amistoso contra a Desportiva. Ferroviária, né? Desportiva Ferroviária, o Santos ganhou de 3-0, ele jogou até os 40 minutos do segundo tempo, foi na semana passada, na quinta-feira de semana passada. Eu assisti esse jogo. Né? E ele pediu para sair aos 40 minutos. Por que ele pediu para sair aos 40 minutos? Porque houve a substituição aos 40 minutos? Porque realmente há uma tietagem infinita em cima dele. Se deixar, o estádio inteiro quer tirar uma foto com ele. Eu acho que nós temos que saber dividir as coisas, os objetivos pessoais de cada lado,
né? Mas eu acho que a gente não pode atribuir a tietagem ao resultado, só isso. Por isso que eu falei mais longe de seleção brasileira. Para mim, a minha análise foi que o Neymar suportou 90 minutos sem ter que ser substituído, sem lesão. Isso talvez seja um recomeço. Tá, e detalhe, né? Todo mundo sabe meu posicionamento a respeito do Neymar. Para mim, ele parou de ser um jogador de alto nível quando ele saiu do Barcelona. A partir dali, ele só brincou. Mas, nessa partida propriamente, eu não sei se é por causa da grandeza do duelo, né? Que, poxa, pegou o líder, o Flamengo, na Vila. Tem um histórico aí, né? Ele ia até combate, que a gente não via, né? Ele fazia muito tempo até combate, marcação alta, sabe? Então, realmente fez uma boa partida o Neymar. Mas o que mais chamou a atenção, cara, foi o posicionamento tático do Santos. O Kleber Xavier, ele realmente foi muito feliz na escolha do posicionamento do time dele. Deu a bola, como a gente fala, deu a bola pro Flamengo, cara. 74% de posse do Flamengo. Mas se você vê em finalizações, o Flamengo com 74% finalizou 10 vezes. E o Santos, com o restinho que ficou, finalizou 8 e marcou um gol, cara. O Neymar finalizou 2 vezes. Sim. Então foi aproveitamento mais objetivo, 50%, né? Foi mais objetivo. Esses números é o que eu falo. Os números hoje, eles te dão argumentos, te dão motivo para você fazer qualquer tipo de análise. Sabíamos que a equipe do Flamengo é uma equipe muito bem treinada, uma equipe que vem de uma participação boa, vou colocar boa no Mundial de Clubes, e que é líder do Campeonato Brasileiro. É natural, aí entra o fator futebol. Quando você está em baixa e a equipe do Santos está em baixa, por quê? Está beirando a zona de rebaixamento, não tinha que ter vencido aquele jogo para não ficar na zona de rebaixamento. Falta de dinheiro, né? Reformulação de Então, elenco. quando as equipes elas estão em baixa de uma maneira em geral, elas se mobilizam mais rapidamente e não ficam naquela zona de conforto, talvez como ficou o Flamengo. Vai jogar o Flamengo, super poderoso Flamengo, líder do campeonato, vem da participação no Mundial. Elenco estrelado, né? Elenco recheado de estrelas e potencialmente infinitamente melhor do que o do Santos numa análise fria. Técnica, né? Tem tudo isso no contexto que quando você vai para dentro do jogo, é diferente de você fazer uma relação com o jogo do Mundial. E aí é que talvez venha a mão do treinador. Talvez quando você vai jogar um jogo dessa magnitude, onde você, teoricamente, você é o melhor, está numa posição melhor, e vai jogar contra uma equipe que tecnicamente inferior, é aí que a mobilização do líder, do campeão, ela tem que ser muito maior do que tudo. Então, se você achar que você vai vencer a qualquer momento, é o começo da sua queda, pelo menos nesse jogo. Sim. Você não vai ter aquela mesma facilidade, você não vai ter aquela mesma condição que fez você chegar onde você chegou. O Flamengo, líder do campeonato, perdeu o jogo, continua líder, sim, mas a lição... Dá uma ligadinha aí, né? A lição foi... Eu vou aproveitar esse gancho, né? Porque é muita informação técnica em qualidade que o Douglas consegue passar pra gente. Só um detalhe. A gente abusa mesmo. Só um detalhe. Dentro desse contexto de Flamengo, tem o assunto Pedro. Eu ia falar isso agora. Que ainda não está esquecido. A minha pergunta até ia ser essa daqui, né? Eu sei que você não gosta de falar muito tirando a parte do futebol em si, mas faz parte, tá? Nesse contexto todo de um time de futebol, principalmente na qualidade do Flamengo. E aí eu pergunto para você, esse caso Pedro, do jeito que ele desenrolou, com o treinador expondo o jogador, com o próprio jogador se expondo, com a diretoria omissa, você foi jogador, foi treinador. Dentro do vestiário, como é que fica, meu amigo? Porque eu quero saber. Todas as polêmicas que todo mundo fala, a gente ouve, sabe que tem exagero aqui, tem exagero aqui. Mas, cara, a hora que fecha a porta do vestiário, só quem teve lá que sabe o que acontece. Na sua opinião, o que está acontecendo dentro do vestiário do Flamengo com esse caso Pedro? Olha... É mais ou menos o que aconteceu com o Ilharão? Eu posso falar de cadeira, porque, como você falou... A experiência que a gente teve de participar de todas as funções dentro do futebol, como ex-atleta, como treinador e como dirigente, você consegue detectar. Agora, vamos aos fatos. Primeiramente, o Pedro vem de uma recuperação longa e que todos esperavam 9 meses de recuperação.
Em 7 meses ele recuperou para Ele voltou antes. Para participar do Mundial. Eu vou falar da experiência que eu tive como um atleta que voltou de uma lesão de joelho, que às vezes você sente dores que as pessoas no seu entorno e o suporte falam que é psicológico. Mas o teu corpo não vai. Então vamos lá. O Pedro vem de 7 a 9 meses, mais ou menos, aí, de inatividade. Fez a transição muito rápida. Até ele recuperar todo o seu potencial, toda a sua forma física, sua plenitude, e jogar no mesmo nível que os seus companheiros estão vindo de um Mundial, eu acho que requer mais tempo ainda. Veja bem, ele passou por um período de recuperação. Isso não quer dizer que ele treinou todos os dias como os outros companheiros, ele suportou todos os dias o treinamento dos outros companheiros. Não é assim. Quem opera joelho e faz a recuperação, passa um período dele recuperar, depois ele está feito todos os exames físicos, todas as avaliações musculares, principalmente, que o departamento médico, não, você está apto para voltar para o campo. Aí vem um período de recuperação da parte física, do preparo físico. E muita gente escorrega nessa hora. Ah, o Pedro tá bom, o Pedro tá bom. Não, o Pedro ainda não está bom. Aí vem outra coisa, que é o Pedro, atleta que disputou a Copa do Mundo, está no Mundial e não participar. Aí vem a outra coisa, o outro assunto, que é o treinador avaliar o Pedro para colocar ele dentro de um contexto, dentro de um grupo, que ele tinha que pensar no Pedro a nível de Mundial. E o Pedro não estava bem fisicamente. Não estava entregando. Então você soma todas essas intercorrências aí que você tem, mão de médico, mão de fisioterapeuta, mão de preparador físico, mão de auxiliar da preparação física, aí apresenta números para um treinador. O treinador tem que tomar uma decisão. Eu faço um tempo que a gente faz uma avaliação de 30 metros em 2 segundos lançados, numa corrida, estou dando um exemplo, tá? E você faz em 4. A diferença é pequena. Dentro de campo Dentro de campo, isso, o que você falou do Neymar. O Neymar marcando. Eu faço uma analogia. Marcando o Neymar marcando, correndo, sendo efetivo e participando do jogo, vamos dizer assim, intensamente. Isso é uma avaliação que você tem que fazer. O Pedro não suporta isso ainda. Sim. Então, todo esse contexto sobrou para quem? O Felipe Luiz reuniu, fez toda essa reunião antes, falou com o Pedro, depois expôs isso pós-jogo, onde a imprensa carioca, que é a que está diariamente com ele lá, pedia um posicionamento do Pedro. E o São Paulo massacrou, o Flamengo massacrou o São Paulo no Maracanã. Amassou mesmo. A declaração do Crespo, para mim, foi surpreendente. Ele falou que não queria ver o Flamengo. Ele ficou com trauma de Flamengo. Aí eu vejo o jogo do Bragantino e São Paulo na quarta-feira também, que deu para ver, a intensidade que foi o São Paulo e Bragantino. Foi jogo assim, fora dos padrões de Campeonato Brasileiro. Aquele jogo meio que clássico, toca ali, toca aqui. Não, foi jogo pegado mesmo. Eu assisti também. Um jogo muito intenso das duas equipes. Parabéns às duas equipes, pelo menos naquele jogo. Não vou entrar em mérito nenhum, né? Mas houve uma mudança, e eu sempre falo disso, a mudança comportamental do atleta. Em se empenhar e dar algo mais, sim, em querer buscar o resultado. Sim. As duas equipes buscaram o resultado, tanto São Paulo quanto do Bragantino. Sim. E o Flamengo queria o resultado, mas só que a do Santos estava ali, não deixando isso acontecer. E o Flamengo achando que ia ganhar a qualquer custo, a qualquer momento, pela sua condição. Sem querer fazer comparações, né? Mas é uma analogia então, que dá para fazer. Só para concluir a do Pedro, eu acho que se o Pedro se sentiu prejudicado, eu acho que ele está no direito dele, mas eu acho que o Felipe Luiz também está no direito dele. Sim. E talvez tenha faltado a direção de falar assim, ô, meu amigo, eu estou pagando você, o Felipe Luiz é o treinador, nós temos que entender, nós três aqui, que não tem melindre para ninguém. Não tem frescurinha. Não podemos ser maior do que a instituição. Sim. O Flamengo em primeiro lugar. Agora, faltou uma mão pesada ali. Faltou ou da diretoria, né? Ou, quando fala diretoria, o José Boto,
ou do presidente mesmo. Falar, ô Zé Boto, ô Felipe Luiz, ô Pedro, como é que é? Então, mas O salário de vocês está... colocou o Boto lá para fazer isso daí mesmo, né, meu? Mas tem hora que o presidente também precisa de aparecer, né? Então, olha bem, eu costumo falar da massa de manobra. Nós somos massa de manobra, nós falamos de assuntos corriqueiros, mas o contexto já vem muito antes Sim. do jogo do São Paulo, que queriam a participação do Pedro, queria a participação do Pedro. Aí você soma tudo isso que eu acabei de falar aqui, os números do Pedro em relação aos parâmetros do atleta e comparativo do atleta, isso é fundamental para uma gestão de grupo, para uma gestão até mesmo de controle de cargas do preparador físico, né? Do departamento físico, que a gente fala do conhecimento multidisciplinar. Então, você tem que chegar no preparador físico e perguntar por que o Pedro está assim? O que está acontecendo? Ah, ele não está conseguindo. Então, você tem que ir com o bisturi. Pedro, por que não está conseguindo? Os números seus são diferentes. E o Flamengo, por ser uma grande equipe, ele tem um comparativo disso. Não, e tem estrutura para isso. Tem estrutura para isso. Tem como resolver isso. Agora, vazou uma coisa, vazou um pouquinho, aí vem o motivo do Pedro, vem o motivo do Felipe Luiz. Por isso que eu falo, eu acho que está faltando um pouco de controle e mão pesada de alguém a nível de direção. De cima para baixo. A nível de direção, mas que o Felipe também não está errado. E o Pedro, se está achando no direito dele que ele foi exposto, porque ele admitiu que era simples e claro os números dele. Agora, a exposição é que para ele, no sentido pessoal, é que ele foi prejudicado. Agora, é o que eu falo. Não podemos ser, em hipótese alguma, maior do que a instituição. Sim. Seja Pedro, seja Felipe Luiz, seja Zé Boto, até o presidente do clube. A instituição é maior do que tudo. O escudo é maior, né? É. Bom, só para finalizar esse assunto do Campeonato Brasileiro aqui, daqui a pouco a gente vai falar muito de gestão de futebol, que é isso que esse cara manja, além muito do futebol, mas ele tem essa qualidade também. Douglas, faça uma comparação aqui, não total, mas a grosso modo. O empenho do Santos contra o Flamengo foi o mesmo empenho do Mirassol contra o Palmeiras, cara. Por aí você vê o comparativo. E o Mirassol jogou pra caramba, cara. O Mirassol não ficou atrás defendendo, ele encarou de forma equilibrada o Palmeiras fora de casa. Sim, jogou com muito. 40 mil torcedores, né? Muito. E deixou a torcida do Palmeiras quietinha. Só quando fez o primeiro gol que ela deu uma animada, mas depois o Mirassol correu atrás, né? Jogou muito. Eu gostei muito dessa partida. Consegui assistir, né? Simultaneamente, né? O que a gente fala. Muito. A competitividade. Quando a gente fala de análise de treinadores, as análises elas vêm mais nesse tipo de jogo, nesse perfil de jogo, onde o embate ele é muito rígido, rápido, intenso. A toda hora eles estão brigando pela posse de bola, Sim. Ninguém dando chance a ninguém. E esse é um jogo bom de ver, porque é gostoso de assistir. É o que a gente fala. É um jogo, acaba sendo um jogo de xadrez. Se você mexer uma peça errada, você Sim. dança. E você vê que os gols saíram. Um da qualidade individual do Palmeiras também, Sim. e outro da qualidade tática do time de ensaiar uma jogada e fazer um gol também. Então, o Mirassol, você não pode tirar o mérito de nenhuma das duas equipes. Fazendo uma brincadeirinha aqui, o Mirassol, para mim, nesse Campeonato Brasileiro, é o Velo Clube no último Paulistão. Era o time que
bom. Né? Porque o Palmeiras também não estava escondendo do jogo, estava buscando resultado. Sim, mas né? chegou, né? Chegou no Mundial. Então, com status por isso que eu tô falando. Palmeiras. O Chelsea abriu o placar e quando uma equipe, vamos dizer, considerada maior pelo nível de investimento do Chelsea, o Chelsea está investindo ainda em jogadores, comprando jogadores ainda. Saiu na frente do placar. O natural era que o Palmeiras se desmoronasse, arrefecesse e não mostrasse a reação que mostrou. E poderia ter ido até mais longe, ter feito a semifinal contra o Fluminense e ter tido um brasileiro na final. Seria perfeitamente normal. Mas deixou saudades, hein? Deixou saudades e foi surpresa. Né? O ano que vem tem Copa do Mundo para dar uma amenizada aí, né? E essa final reflete tudo isso que a gente vem falando. Sim. Tanto sobre o Santos e Flamengo, né? Mirassol e Palmeiras. Sim. E o Chelsea. Eu lembro que eu vim aqui num programa e falei da evolução do Chelsea ao longo da competição. Sim. Que ele começou mal, jogadores chegando. Difícil. O João Pedro chegou durante o campeonato, coisa que não é comum acontecer. Encaixou de uma tal forma que eu acho que deu vida ao Chelsea, a chegada do João Pedro. E já estão falando nele até em seleção brasileira. Sim. Então... Ele é o 9 que está todo mundo procurando, né? Porque com a contusão do Pedro e a má fase do Pedro agora, né? Por todo esse contexto que a gente conversou, não tem um outro 9 no mesmo nível. Nós estamos procurando um 9, o Richarlison não vem bem também, né? Não tá numa boa fase. O Marcos Leonardo, né? Que fez um belo campeonato também pelo time árabe, né? Fez 3 ou 4 gols, não estou me recordando agora, pelo time árabe, que também passou para uma quartas de finais surpreendendo o todo-poderoso City, né? E o Fluminense ganhou do Só que você vê, os dois são centroavantes, né? O Marcos Leonardo e o João Pedro. Só que a característica dos dois é muito diferente, né? Totalmente diferente. O João Pedro é muito mais ativo. O Marcos Leonardo é mais aquele cara de estar ali naquele local e colocar a bola. Centroavante mesmo, né? O João Pedro é o centroavante que o treinador fala, eu quero, né? Num momento. A gente chama de um centroavante com mobilidade. Sim. E ele tem alternativas. Às vezes ele pode ser a válvula de escape com um lance de velocidade também. Então ele deixa o zagueiro meio que indeciso sobre a decisão que ele vai tomar. Sim, fica muito difícil de marcar o João Pedro. É bom pro Brasil, né? Eu acho que, Tarantino, isso aí, eu falo que nós temos que evoluir muito ainda nas categorias de base. Sim, nós temos bons atletas, excelentes atletas. Né? Eu acho que faltam esses atletas conhecerem melhor as opções que existem dentro do futebol. Como que um João Pedro sai daqui, chega lá na Europa, melhora mais ainda. Sim. Então talvez esteja faltando um pouco mais de conhecimento, pessoas mais capacitadas, porque a produção nossa ela é infinita em todas as equipes. Acho que talvez menos as da África, que não tinha jogadores brasileiros, né? Mas nesse Mundial o jogador brasileiro marcou presença em quase todos, menos na Austrália, perdão. Foram 146 atletas brasileiros entre os times estrangeiros e os brasileiros, somado tudo. Bom, a gente vai sair um minutinho para o intervalo comercial, mas é só para você ver a mensagem dos nossos patrocinadores. Esses caras acreditam no nosso trabalho. E a gente volta já já. Não saia daí. Tá curtindo o Passe de Letra na TV Metropolitana? Então, segura aí que a gente vai pro intervalo. Mas é coisa rápida. É o tempo de um gole d'água e já tamo de volta. O programa Passe de Letra tem o apoio de quem acredita no esporte regional. Confira nossos patrocinadores. Agropecuária Cruzato. Temos tudo para o seu pet, com carinho, qualidade e variedade. Auditec Gestão Contábil. Mais que balanços, nós construímos confiança e crescimento de verdade. A Tribuna Piracicabana. Informação com credibilidade em Piracicaba, São Pedro e Rio das Pedras. A notícia de verdade você encontra aqui. Caninha da Roça, direto de Rio das Pedras para o seu copo. Tradição a gente não inventa, só mantém. Empório das Carnes Líder. Qualidade e variedade em cortes fresquinhos todos os dias. Do churrasco à linguiça artesanal,
Aqui, a carne é de confiança. Empório dos Pães. Tudo em doces, salgados e muito mais para sua festa. Desde 2007, sabor, variedade e qualidade para encantar. Leonoff Vodka. Tridestilada, filtrada 10 vezes, qualidade que você sente no primeiro gole. Design moderno, pegada firme e um sabor que faz história. Nasato Filtros, nós cuidamos da sua água, como se fosse para nossa família. Oscar Despachante, desde 1991, deixando seu veículo em dia com agilidade, confiança e tradição. Pavink, construtora e pavimentadora, genuinamente piracicabana, construindo caminhos, fazendo história. Pampeiros Grill, o sabor do sul, servido com tradição e aquele churrasco que faz história. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Juntos por direitos, valorização e respeito à categoria bancária. Estênico, transporte de passageiros e turismo com conforto, segurança e pontualidade. Onde você for, vá de Estênico. Talentos 10 Esportes, agenciamento e consultoria esportiva para quem nasceu com talento e quer ir além. Seu futuro no esporte começa aqui. Vital Union. Cuidar da saúde nunca foi tão vital. Com atenção, tecnologia e compromisso, a gente cuida de você com o que há de melhor. Vital Union. Sua saúde em boas mãos. Voltamos! E se você ficou aí com a gente, fez a jogada certa. Segue o jogo no Passe de Letra, aqui na TV Metropolitana. Porque o esporte acontece aqui. Já estamos de volta. Esse minutinho, né, de intervalo comercial. O bate-papo hoje aqui é com o nosso querido amigo Douglas Pimenta. Esse cara que manja tudo do futebol dentro e fora das quatro linhas. A gente pegou ele no primeiro bloco aqui para falar sobre o futebol da atualidade, tanto nacional quanto de fora. A gente falou da Copa do Mundo de Clubes, falou do Campeonato Brasileiro, situações aí dos clubes e tudo mais. Mas agora a gente vai entrar num assunto que esse cara domina demais, né? E a gente vai abusar aqui do conhecimento dele para falar tudo o que acontece, como a gestão completa num clube de futebol. Só que são muitas as diferenças, né? Então isso daqui não vai ser um bate-papo, isso daqui vai ser uma aula. E eu já vou direto a perguntar para o nosso querido amigo Douglas Pimenta. Douglas, qual a diferença, né? Porque é muito fácil falar palavras, mas não saber o conteúdo dela, né? Qual a diferença entre gestão de futebol e gestão de um clube de futebol? Porque parece que são bem iguais, mas são meio complexas, né? Existe uma diferença muito grande no conhecimento e na capacidade de você estar fazendo essas atividades. A gestão de clubes, você tem que entender o que tem dentro de um clube, dependendo daquilo como você for contratado como um CEO ou se você for um presidente de clube, para você fazer a gestão do seu clube. Saber as potencialidades, as fraquezas, e aí você tem que traçar os seus objetivos, seus planejamentos, seu planejamento estratégico, a parte financeira, tudo isso tem que estar interligado com a gestão de clube. Tá? Todos esses fatores. Tem o RH, tem a financeira, tem a jurídica, tem a comunicação. Muita gente confunde comunicação e marketing, comunicação, mídia e marketing. Isso precisa ficar muito bem definido. Para isso você tem que ter o conhecimento para tal, porque isso é um clube de futebol. O clube de futebol depende de receitas. E quem não tiver alinhado com essas novas, vamos dizer, oportunidades do mercado, vai ficar de fora.
Então, quando fala da gestão de clube, ela é muito abrangente. Gestão de futebol, gestão do departamento de futebol. Gestão do departamento de futebol, você tem a interdisciplina, você tem a multidisciplina, você tem os departamentos que são a categoria de base, departamento de futebol feminino. Então, fazendo um comparativo normal, a gestão do futebol, que seria talvez um diretor executivo ou um gestor de futebol, é a mesma função, você tem que cuidar tanto do departamento de futebol profissional, categorias de base. As categorias de base, quando elas se estendem para todas as categorias, você tem sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, e assim vai. E os fraldinha lá embaixo, que depende muito da capacidade financeira do clube. E tudo isso com uma filosofia de trabalho, aonde você quer chegar, aquilo que você quer potencializar os seus atletas, como você quer potenciar os seus atletas. Vou te dar um comparativo das categorias de base, a importância que tem as categorias de base, e um gestor de futebol entender até mesmo disso. Quando você coloca o trabalho das categorias de base numa equipe de futebol, você tem que ensinar esses atletas a participarem de sistema tático. E é a sopinha de números mesmo. 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, 4-1-4-1, 4-3-2-1, enfim, é uma sopinha 4-4-2. de 4-4-2. Se você não ensinar o atleta na categoria de base que ele pode participar de vários sistemas de acordo com a vontade do treinador, o que é o resultado disso? Se o atleta não aprende, ele vai chegar na equipe profissional e vai falar bem assim: eu não sei jogar com 3 zagueiros. Eu não sei ser um ala. Eu não faço essa função. Então a importância de um gestor de futebol estar supervisionando. Eu estou falando de gestor de futebol, sim, de A a Z, desde o departamento de futebol profissional até as categorias de base. Sim. Se ele não tiver essa interação, se não souber como avaliar e ensinar e cobrar desses profissionais, você vai estar formando um atleta talvez não tão capacitado como você gostaria que formasse. Deixa eu fazer uma pergunta para você em cima dessa toda equalização aí do futebol profissional. Vamos dizer, o Douglas é presidente do Tarantino Futebol Clube. Aí ele tem lá fraldinha, sub-11, sub-13, até chegar no sub-20. E o profissional. O clube Tarantini, ele tem um DNA de buscar o ataque a todo momento. Então, é o Santos, né? Tipo o Santos. É conversado dos treinadores do fraldinha, do sub-11, sub-13, eles fazem reuniões para esse método de trabalho ser igual em todas as categorias, Douglas? Olha, isso ficou muito evidente com o Barcelona, que fazia tudo isso. Na minha opinião, a metodologia ela tem que ser implementada, mas eu acho que você não pode engessar esses atletas, porque acaba você não dando oportunidades a esses atletas de aprender mais, de ter mais conhecimento. Por quê? Se eu chego como um gestor falar assim: olha, eu quero que um treinador venha aqui e jogue em tal sistema. Não, essa não é a função do gestor. Agora, a função do gestor é cobrar o treinador por resultados, por treinamentos, por uma infinidade de situações que o permitem fazer isso. Quando eu falo de sistema de jogo, mesmo que seja ofensivamente falando, você tem que procurar orientar os profissionais das categorias de base a formar atletas finalizadores, atletas que têm a capacidade do drible e sair daquelas condições normais, porque se você colocar o time do Tarantino e o time do Douglas para jogar numa mesma capacidade, vai dar 0-0. Eu vou querer neutralizar o que você tem de bom e você vai querer neutralizar o que eu tenho de bom. E quem é que vai decidir o jogo? Quem faz diferença? Quem é que faz a diferença? Então, quando você acaba engessando um sistema metodológico, e isso é muito perigoso, porque hoje há um modismo de se criar cartilhas de treinamento. A cartilha de treinamento ela é fundamental para qualquer equipe, mas o básico é saber o fundamento.
O básico é saber passar, saber dominar, é saber seu posicionamento, é você ter como você se comporta em vários sistemas de jogo. Porque você pode estar jogando de ala, ou você pode estar jogando de lateral e exercendo a função da melhor maneira possível. Porque você tem conhecimento para tal, você tem característica para tal, você sabe defender, você sabe atacar naquele corredor lateral, onde é a função específica de um lateral direito ou de um ala direito, né? Ou de um atacante. Hoje existe a primeira linha, a segunda linha, nomenclaturas modernas hoje, Sim, que muita gente gosta de colocar, mas a essência não mudou. sim. Então você tem que ensinar o básico. O fundamento é o principal. É onde o ser humano já está provado isso, é onde ele consegue captar mais informação, é nessa fase de crescimento. É dos 14 aos 17 anos, dos 13 aos 18, mais ou menos, ampliando um pouquinho. A partir daí você começa a ensinar, ele vai aprender e vai carregar isso pro resto da sua vida. Sim. É o Isso é fundamento. importantíssimo. Então, olha bem, nós estamos falando de gestão de departamento de futebol. E o departamento de futebol ele é muito amplo, porque tem as multidisciplinas. Você tem a preparação física, você tem a fisiologia, Alimentação. você tem a nutrição. Só ali no departamento de futebol, no seu dia a dia, você tem a fisioterapia, tem o departamento médico. Opa! Você tem que entender tudo isso? Tem. Ah, mas tem gente... Não tem gente para isso não, porque senão aí começa a acontecer vários tipos de problema. Você tem que ter uma tomada de decisão. Pega o exemplo do Pedro que a gente está falando aqui. Sim, quem é que tem a tomada de decisão de falar, Pedro, você só volta quando tiver nos números? É o gestor. Se não tiver, mas ele está pronto. Está pronto? Aí chega lá no treinamento, o Pedro não atende a necessidade do treinador. E aí? E o mais perigoso, né? Se tá Como é que faz? adiantando um processo, entra em campo, lesiona de novo. É um ativo do clube que vai ficar parado. Justamente, aí você fala assim, poxa, esse departamento médico não está funcionando. Aí você generaliza tudo, você contextualiza tudo. E isso não é legal. Profissionalmente, isso Sim. não é algo recomendável. Então, essas duas colocações que você me fez entre gestão de clubes, ela é muito ampla, e a gestão do departamento de futebol, ela também é muito específica, é especificidade. Você tem que entender da preparação física, tem que cobrar do preparador físico, você tem que oferecer condições para ele também, e assim são todos os departamentos ligados Fisiologia ao e tudo departamento mais, de né? futebol. É muito complicado. A análise que você faz do atleta, nós tivemos um procedimento aqui, que você faz uma análise do atleta no início da temporada. Daí a 30 dias você reavalia esse atleta. A partir daí você tem um grupo homogêneo. A partir daí você tem como planejar o seu campeonato. Só que você sabe como que será o seu campeonato. Você já faz essa pré-avaliação antes, que é a primeira avaliação. Aí você evolui com o passar do tempo desse período de treinamento e preparação para o campeonato. Daí a 30 dias você tem uma avaliação, você tem parâmetros de quem está bem, quem está mal e quem precisa de chegar no nível de equilíbrio. E aí você tem um grupo homogêneo para você começar o seu campeonato inteiramente preparado. Tá, eu vou perguntar, eu vou pular algumas coisas aqui e eu vou direto num assunto que abriu agora, né? A gente vai voltar semana que vem a falar muito mais de gestão, como o Douglas falou, a gente vai pontuar aqui por programa um tema, senão a gente não, o Douglas não vai conseguir passar para vocês todas as informações. Então eu vou dar um salto aqui, aproveitando o momento que a gente está vivendo, que abriu a janela de transferência. Mercado. Então abriu a janela de transferência e eu estava ouvindo hoje, né, esse monte de críticas em cima do caso Pedro, principalmente, vamos pegar ele como uma referência, que o Flamengo tinha que aproveitar e ir ao mercado buscar um atleta, porque o Pedro talvez não dê conta. Então, como é que fica? Como é que funciona esse negócio de janela, mercado, Douglas? Olha, primeiro que quando a janela abre, as definições já estão prontas, tá? Sim, só está esperando para assinar o contrato. Só está né? esperando a janela abrir para fazer as transferências. É assim que funciona. Foi assim com o caso do Gerson que saiu, o caso do Arias agora que está saindo. Sim, o Arias pediu para sair, né? O caso do Beraldo que está pedindo para sair Sim. do Paris Saint-Germain, já deve ter convite, já deve ter alguma coisa aí em vista também. E isso funciona da seguinte forma. No período, quando você tem um treinador
que ele quer potencializar uma posição, você direciona para os analistas vão buscar esse perfil que o treinador designou. E aí vão para o mercado, seja mercado interno, mercado externo, que é Europa, depende de onde você tem condições e justamente de atingir, né? Então é assim que funciona esse mercado. Você tem, obviamente, monitoramentos permanentes, né? Do seu banco de dados. Sempre isso aí tudo é uma no coisa radar, comum, né? Isso é uma coisa comum nos clubes, em analistas também, em profissionais do ramo também. Eu tenho meu banco de análise de atletas que estão sempre aí no radar, atletas capacitados, e depende de onde você está, você tem que saber um pouquinho até mesmo de Série B do Campeonato Paulista, que é um sub-23, e tem muitos bons atletas. Mas quando você fala B, você já fala Bzinha. Eu não gosto de falar de Série Bzinha. É Série B. É uma segunda divisão do Pegou estado de um São apelido, Paulo. né? É. E a primeira divisão do estado de São Paulo, para quem não sabe, é composta de A1, A2, A3 e A4. A segunda divisão é que é a Série B. B1, B2. E é um campeonato sub-23. Então você oportuniza jovens para, vamos dizer assim, retomada de carreiras, né? Oportunidade de jogar, que às vezes não tem oportunidade nessas 4 divisões. Muita gente às vezes critica, não querendo olhar, fala, pô, se o atleta não está na Série A1, não está na A2, não está na A3, não está na A4, ele vai servir para você? Vai sim. Sabe por quê? Os degraus de contratação são sempre assim. Você sempre olha um nível mais baixo para você poder contratar de acordo com a sua potencialidade financeira. Vou dar um exemplo. O Flamengo não vai tirar um jogador lá da Europa. Do Chelsea. Do Chelsea. Não vai tirar. Ele tem que tirar ou da Série B, ou de um que está acabando o contrato. Argentina, Uruguai, Paraguai. Justamente no mercado aqui sul-americano, que está sendo abastecido aqui no nosso mercado brasileiro. Então, é assim que funciona, mercado, transferência, janelas. Você faz uma preparação antes, dentro daquilo que você quer potencializar nas suas posições, e depois você começa a monitorar, mesmo o mercado em andamento, as janelas fechadas, você começa a monitorar. A partir daí você pontua, olha os contratos até o período que se estende esse contrato. Hoje os recursos estão muito acessíveis. Você consegue ver o tempo de contrato de cada atleta, porque isso é público, isso sai no BID. No BID. É comum só pesquisar. você saber. Não tem chave, não tem nada. Não tem nada, não tem empecilho nenhum. Então cabe aos analistas de mercados hoje, de atletas, para estar juntamente com a análise de desempenho, tem tudo isso em jogo. Se você tiver um departamento específico para isso, melhor ainda. Mas só que o detalhe final é aquela capacidade de quem tem condições de, por mais que você tenha analista de mercado, por mais que você tenha analista de desempenho, quem joga futebol, quem já viu futebol, quem conhece futebol, aquele feeling é o principal para você estar definindo uma contratação. Tá certo, vamos ver. Assim, a gente tem 5 minutinhos ainda, eu vou fazer mais uma pergunta. Só? Passa rápido, né, Douglas? Eu tô achando que vai demorar mais tempo ainda pra gente falar. Você me fez tem 5 minutinhos de 2 assuntos. A gente vai ter, como eu falei, eu vou ter que pautar os nossos bate-papos aqui, no Passe de Letra. Eu pegar um tema e falar por quê. Primeiro que eu pegar toda a experiência sua do que está acontecendo no momento. É bom a gente falar desses assuntos corriqueiros. Sim. Que vai entrando tudo que isso. Que entra na pauta e são fáceis a gente falar que... Uma dúvida. Isso acontece sem desmerecer nenhum time, pelo amor de Deus. Do Batatais até o Flamengo, tá? O cara tá lá treinando. Todo mundo sabe que o cara tá lá treinando. Não apresenta oficialmente o jogador, né? Mas tem que esperar a documentação ficar pronta, não sei o que, sair no BID. Tudo bem, eu entendo. Mas esse tempo que o cara tá treinando, se ele quebra a perna, Douglas, como é que funciona? Vamos dizer, vou dar um exemplo. O Velo Clube, você é gestor do Velo Clube. Tá? Eu entendi a pergunta. A hora que você entra no clube, você já faz uma pré-avaliação médica. Antes de você treinar, isso é o meu procedimento, tá? Como profissional, estou colocando fidedignamente aqui como eu agiria.
Você está chegando, eu estou fazendo o convite, eu estou conversamos todas as condições contratuais para você vir, você aceitou. Financeira, tudo. Tudo. E a partir do momento que você é liberado pelo departamento médico, fez os exames clínicos, físicos e médicos também, porque o médico às vezes pode te olhar, ele vê se tem alguma cirurgia, alguma coisa que pode, algum impeditivo, e intervir e falar, e orientar. Ele sempre nos orienta. Olha, não é aconselhável contratar o Tarantini, porque ele vem de uma lesão de LCA, que é ligamento cruzado anterior, e ela ainda está em fase de cicatrização. Eu vou contratar você? Eu tenho que chegar para você e falar, Tarantini, olha, nós fizemos todas as tratativas e você talvez não tenha condições hoje, porque o departamento médico relatou, através da entrevista que fez com você, que você não tem condições de jogar e nós precisamos de você agora para o campeonato. Esse é o procedimento. A partir do momento que você é liberado pelo departamento médico, exames principalmente de coração, tá? Cardiológico, tudo isso é o pré que você faz para você ter a segurança que quando você entrar no treinamento, tudo pode acontecer. Aí é questão de documentação. Então, mas eu falo aí assim... é questão de documentação. O cara não está inscrito no BID ainda. Eu não posso. Vou responder já antevendo a sua pergunta. Eu não posso colocar você numa condição, mesmo que não tenha saído no BID, se você está treinando. Se você treinar, é porque foi liberado pelo departamento médico. Mas já tem contrato assinado. Bom. A minha pergunta é por quê? Não saiu no BID. Se tem contrato assinado, tudo bem, porque se o cara quebra a perna... Mas essa é a segurança. Uhum. Porque se tem contrato assinado, você está respaldado pela legislação. Sim. O contrato dele vai entrar em vigor. E o clube também, porque ele pode contratar outro jogador, né? Não, mostrar... mas vamos lá. Vamos supor que você machucou no período que você deu entrada no contrato, o contrato está vigente, a data está vigente, tudo normal. Tá? Aí você vai lá e machuca. Meu amigo, você já fez o contrato com o clube. O seu contrato já está correndo, você já vai receber. Ah, machucou. Tem o período que a legislação fala que até 15 dias o clube tem que custear. A partir daí, ele tem um afastamento dele natural pela legislação. Sem tá problema certo. nenhum. Bom, dúvidas tiradas, como eu falei, a partir de semana que vem a gente vai pautar um tema e a gente vai bater papo sobre aquele tema, porque, meu amigo, é impossível, né? Impossível a gente conversar tudo sobre uma gestão de futebol num programa só. Então, Douglas, fica esse compromisso da gente pautar toda semana. Vamos falar um pouco da atualidade e entrar num tema, tá certo? É sempre bom a gente estar falando dessas atualidades, porque a gente faz um comparativo. E aí fica mais fácil do telespectador, do ouvinte, sim. Do nosso leitor do agora, leitor, né? Que agora né? que tem o Jornal Metropolitano. Sim. Vem conosco. Douglas, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Sensacional a gente fechar a semana, né? Hoje é sexta-feira, fechar a semana com essa aula aqui de gestão num clube de futebol. Obrigado, meu amigo, até semana que vem. Sempre à disposição da TV Metropolitana, sempre à disposição do ouvinte, do telespectador. E o que eu falo, é sempre agradável a gente compartilhar o conhecimento. O conhecimento é tudo aquilo que a gente adquire na nossa vida. E por que não compartilhar, por que não dividir, por que não ensinar? Mas pode ter certeza que eu estou sempre querendo aprender mais para poder compartilhar mais. Muito obrigado. Tá certo. Beijo para alguém ou não? Hoje é sexta-feira, meu amigo. Beijo, eterno beijo para minha querida esposa, para meus familiares, meus netinhos. Né? Tá certo. Sempre bom estar no convívio deles, é sempre uma satisfação. E mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos, ouvinte e telespectador também. Tá certo. Não, né? Final de semana, hoje ainda, meu amigo, hoje, daqui a pouquinho, a gente tá saindo daqui da TV Metropolitana, estamos indo direto lá pro estádio Barão de Serra Negra, porque daqui a pouco, a partir das 20 horas, o Quinzão enfrenta o São Bento pela sexta rodada, essa que é a primeira partida do retorno aí dessa primeira fase. O Quinzão é líder, isolado com 11 pontos, ainda não foi batido, invencibilidade aí a ser defendida. Tomara que dê tudo certo, né? Após essa primeira fase aí já vem os mata-matas direto, é aí que o bicho pega. Mas tá caminhando bem e a partir das 19 horas e 30 minutos
né, ao vivo, já direto do Barão de Serra Negra, com toda a equipe Passe de Letra. Eu tô correndo para lá, daqui a pouquinho a gente tá lá com o Ronaldo Ducati, João Paulo Araújo, João Luiz Almeida, Toninho Forsato, Bisteca, Danilo Teles, toda essa rapaziada para levar a melhor transmissão para você, tá certo? Beijo no coração de todos, né? Até semana que vem com o programa Passe de Letra. Cuide da sua família, fique com ela. E o beijo eterno é para ela, Carly Forsato, a minha sereia. Essa mulher é dona dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho, ao vivo, direto do Barão.